Fala pessoal, meu nome é Eduardo, sou um dos sócios aqui na V8, fico responsável pela mesa comercial, pela área de RI, e estou aqui com o Gilberto, que também é sócio e é um dos responsáveis pela mesa de renda variável aqui da V8. Antes de começar o vídeo, queria fazer só uma breve introdução sobre a V8 e falar um pouco mais aqui da mesa de renda variável, mas a V8 ela é uma asset independente com mais de 8 anos de operação. Hoje a gente tem um pouco mais de 6 bi sob gestão, e isso é dividido em 3 mesas, né, em 3 estratégias. Mesa de renda fixa, focado principalmente em crédito bancário, a mesa de renda variável, que é onde a gente vai focar hoje, e uma mesa de crédito estruturado. Hoje a nossa mesa de renda variável ela é composta por um time de 6 pessoas, são 2 gestores, o Gilberto é um deles, e a gente tem mais um gestor. Hoje essa mesa ela tem um pouco mais de 400 milhões sob gestão. E os 2 principais fundos são 2 fundos long and short. O V8 Speedway é o maior fundo, hoje está com quase 360 milhões de patrimônio. Acho que é o fundo mais conhecido também por todos vocês, tem um pouco mais de 3 anos de histórico. E a gente tem uma segunda versão, que é o V8 Shelby, que é um fundo que hoje está com quase 30 milhões de patrimônio, tem um pouco mais de 12 meses, e a gente vai falar um pouquinho mais aqui da diferença entre eles. O V8 Speedway é o nosso fundo com liquidez em D17, ele é focado principalmente ali para investidor em geral, e tem o objetivo de entregar CDI mais 4. A gente encerrou aqui o ano de 2025, o fundo encerrou com retorno de um pouco mais de 105 do CDI, e desde o início ele está acumulando mais de 140 do CDI de retorno. O V8 Shelby, ele é a versão do V8 Speedway, só que uma versão alavancada, uma versão com um target de volatilidade maior. Esse fundo tem liquidez em D30, ele encerrou agora 2025 com mais de 140 do CDI de resultado, e desde o início está acumulando quase 170% do CDI. Esse fundo, o objetivo dele é entregar retorno de CDI mais 8, e a gente foca principalmente ali a distribuição para clientes institucionais e clientes de family offices. No final do vídeo a gente também vai divulgar uma novidade, né, já adiantando aqui, então assistem aí e vocês vão gostar bastante. Acho que é uma novidade que o pessoal já vem pedindo para a gente há bastante tempo. Mas começando aqui, acho que falando um pouco mais de como é que foi o ano passado, Gilberto. A gente acabou 2025, né, agora em dezembro. A gente viu a Bolsa sendo um dos melhores ativos aí no ano, principalmente, né, acho que teve um rally super forte agora no segundo semestre, mas a Bolsa ela subiu mais de 30% ao ano, foram quase 34% de alta ao ano. O que você acha que foi o principal vetor aí de alta para a Bolsa? E fazendo uma relação aqui com os nossos fundos, né, com a nossa estratégia, que é uma estratégia, né, que é uma mesa com um coração bastante quantitativo, né, uma mesa que tem ali um viés, né, muito quantitativo. Como é que você relaciona, né, essa alta com a Bolsa aí com os resultados dos nossos fundos? Boa, vamos lá. Eu acho que como você falou, né, Eduardo, eu acho que 2025 foi um ano excepcional para a Bolsa local, né, mas excepcional também para a América Latina como um todo, né, a gente teve uma performance muito forte de todas as bolsas aí da América Latina, e o Ibovespa não foi diferente, né, o Ibovespa em dólares, né, o EWZ, ele subiu mais de 40%, subiu 41% no ano, né, então somado aos 34 que você comentou, teve também a valorização do real, né. E o grande motor, né, a grande explicação para esse movimento, ele é uma causa externa, né? Eu acho que um mix aí de expectativa de cortes de juros, né, e também uma entrada de fluxos aí nas bolsas da América Latina, muito em resposta aí a riscos geopolíticos em outros mercados emergentes, né, como a Rússia e a China, né? Então, por falta de opção, as bolsas latinas acabaram recebendo bastante fluxo de investimentos estrangeiros, e como um todo, né, tiveram uma performance muito positiva, né. Na verdade, o Brasil, inclusive, ele ficou um pouco abaixo da média das bolsas da América Latina, né. A gente tem o MSCI Latam subindo quase 50% no ano, né, em torno de 46% em dólares, né. E aqui não foi diferente. Então, acho que a principal causa aí desse movimento que a gente viu do Ibovespa, né, da bolsa local, foi esse movimento externo, né. E quando a gente olha para a bolsa local especificamente, né, a gente tinha uma bolsa no começo do ano com valuation muito depreciado, né, a gente ainda está em patamares relativamente depreciados,
e também um juro real muito alto, né? Então, assim como outras bolsas na América Latina também, o que melhorava ainda mais esse cenário, essa questão de cortes de juros lá fora, essa questão de você ter um risco geopolítico mais baixo, e aí você soma a isso um juro muito alto e um valuation bastante depreciado, né? Então, fazendo gancho aí com as nossas estratégias, né, no começo ali do ano, na primeira parte do ano, o que a gente viu foram principalmente os ativos aí de empresas mais descontadas, né? Os papéis com exposição ao fator de valor performaram muito forte ali nos primeiros meses do ano, né? Os ativos de alto beta também performaram super bem ali na primeira parte do ano, né? Muito nessa antecipação aí de uma bolsa com performance boa, porque os juros iam cair, juro ali talvez no final do ciclo, né? Era o que todo mundo via no começo do ano. Também eu acho que é interessante notar nesses movimentos de fatores no ano passado, no final ali, mais para o final do ano, a gente viu também uma rotação ali para fatores mais de qualidade, né? Eu acho que foram os dois grandes movimentos que a gente viu no ano, né? No começo ali um pouco esse rally de ativos de alto beta e valor, né? E praticamente quando o Banco Central americano começou a cortar juros e a gente continuou com a Selic em 15, a gente também viu aí uma rotação de fatores para ativos de baixa volatilidade, ativos de qualidade. Eles foram os principais movimentos da bolsa aí, local, né? Esses movimentos foram também, eu acho que, semelhantes nos outros mercados, da América Latina, né? Mas eu acho que especialmente no Brasil a gente vê esses movimentos bem fortes, principalmente aí nos últimos 3 meses do ano, né? A gente vê uma performance relativa melhor desses ativos mais defensivos, né? E aí fatalmente você acaba caindo nos fatores de qualidade, os fatores de baixa volatilidade. Legal, bacana. Fazendo um gancho aqui com as nossas estratégias, né, e um gancho principalmente ali com a performance, né, dos dois fundos. A gente viu o V8 Speedway fechando ali um pouco acima do CDI, né, fechou a 105 do CDI no ano, e o Shelby, naturalmente, né, um fundo com um pouco mais de vol, fechando com retorno ali de quase 150 do CDI. Como é que você acha que a performance da bolsa, né, e dos ativos impactou ali no resultado dos fundos? Eu acho que se eu pudesse avaliar esse ano aí, a estratégia, né, à luz desse ano, eu acho que foi um ano positivo, né? Eu acho que a gente entregou, além dos resultados, né, exatamente o que a gente se compromete a fazer, né, que é entregar descorrelação, né? Então, a gente teve retornos positivos nos dois fundos, né? Eu acho que teve cerca de 2/3 dos meses acima do CDI, a gente não teve nenhum mês de retorno negativo, né? O Speedway, como você comentou, é um fundo que tem menos volatilidade, né? A volatilidade dele no ano foi na casa de 2%, então a gente entregou retorno nominal de 15% líquido, né? O Shelby, como a gente tem mais risco, a gente acaba conseguindo capturar mais o alfa do modelo, então a gente teve um retorno líquido de 21 com a volatilidade um pouco mais alta, né? A volatilidade na casa de 6, né? Mas no final do dia o que é interessante de notar é que a correlação com a bolsa, mesmo nesse cenário, ela foi muito baixa, né? A gente é uma estratégia neutra, né? A gente, além de ser neutro financeiro, né? A gente é uma estratégia market neutral, né? Então a gente tem um target de manter o beta da estratégia igual a 0, né? Então isso valida o nosso modelo. O Speedo é um fundo que já tem mais tempo, né? Desde o início. Ele passou por vários regimes de mercado diferentes. A gente teve anos muito negativos para a bolsa, onde a gente entregou retornos positivos, né? E esse ano foi um ano muito positivo para a bolsa. A gente também conseguiu entregar retornos positivos, um pouco abaixo aí do nosso target de médio prazo, né? Mas entregando consistência e descorrelação, né? Que eu acho que é a nossa principal tese para esses dois produtos, né? Os dois produtos long short aí, que são os nossos flagships da mesa. Perfeito, acho que era isso que eu ia reforçar, né? Eu acho que o objetivo da estratégia long e short aqui é realmente entregar essa consistência, né, ao longo do tempo, independente, né, se a bolsa ou se o Ibovespa ele cai, né, ou ele sobe, né? Então, como você comentou, né, o Speedway, que tem um histórico mais longo, já passou por anos que a bolsa foi super negativa e ele performou positivo, como anos que a bolsa também foi super positiva, que é o que aconteceu no final de 2025, e ele também entregou um retorno positivo, né? Então acho que isso é super importante de reforçar. Falando um pouco para frente, né? Falando agora de 2026, a gente sabe que vai ser um ano bastante desafiador, né? Eu acho que para o mercado como um todo, então é um ano de eleição, então acho que chegando ali mais próximo do final desse primeiro semestre, início do segundo semestre, acho que esse case, né, de eleição, ele vai começar a aparecer um pouco mais, né, as reações ali de mercado, com pesquisas, né, a gente sabendo efetivamente quem vão ser os candidatos. A gente também tem uma expectativa de iniciar o corte da Selic, então a gente fechou 2025, né, Selic num patamar super elevado, né,
fechamos ali a 15% ao ano, e a gente tem essa expectativa, né, que o Banco Central ele comece a cortar, né, e a gente entre num ciclo de queda na Selic, né? Quando a gente olha até para o relatório Focus, previsão é que a gente encerre 2026 a 12,25, né? Acho que algumas casas, quando a gente olha aí para o mercado até um pouco mais, um cenário até um pouco mais positivo, mas o Focus ali ele aponta para 12,25, né? O que você acha que vai ser esse ano de 26, pensando aí pensando na bolsa, né, que é o ativo que a gente opera aqui? Não, perfeito. Acho que os dois vetores aí mais importantes, de fato, aqui para o Brasil esse ano são a eleição em outubro, né, e o início do ciclo da Selic, né, eu acho, do ciclo de cortes da Selic, né, como você colocou, né. Eu acho que a política, né, já começou a trazer bastante volatilidade, né, fazer preço. Em alguns momentos do ano passado, o mercado precificou talvez ali uma candidatura do Tarcísio, né, o atual governador aqui de São Paulo, como um candidato da direita, mas ali no finalzinho do ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele acabou indicando o filho dele, né, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato da direita, né? E aí, assim, a gente teve, inclusive nesse dia, né, uma performance bastante negativa dos ativos locais, né? O mercado acabou... Flávio Day, né, como a gente brinca. O mercado está apelidando de Flávio Day, né? E aí o mercado tirou do preço aí Tarcísio, acho que talvez precificando uma eleição mais polarizada mesmo, ali um debate talvez mais voltado ali para o lado ideológico do que para o lado talvez mais técnico, né? Que era ali talvez quase que um desejo ali de boa parte do mercado, né? Então o cenário eleitoral que está se desenhando é esse, né? A gente vai ter provavelmente o Lula, né? A não ser que a saúde dele se deteriorasse rapidamente, né? Mas não é o que está no preço agora, não é o cenário que está se desenhando. Então o Lula provavelmente é o candidato da esquerda e Flávio Bolsonaro o candidato da direita, né? Provavelmente ali um debate muito mais ideológico, né? E aí, fatalmente, a gente vai ter de novo ali uma eleição provavelmente muito apertada, definida no segundo turno, né? Então o cenário político ele é mais ou menos esse, né? Eu acho que isso já está um pouco no preço, a gente vê nos mercados preditivos aí o Lula um pouquinho na frente, né? Mas ainda existe algum risco de ter uma troca ali do candidato da direita, mas o que vai se desenhando aí para o ano é isso, né? Então esse é o principal fator aí do lado eleitoral, né? E aí isso coloca um pouco de risco do lado da quebra de braço aí que a gente está vendo do lado fiscal com a política monetária, né? A gente já vem há bastante tempo, né, tendo essa quebra de braço, né? Você tem ali uma política fiscal expansionista, simultaneamente uma política monetária extremamente contracionista, né? A gente vem em níveis de juros reais extremamente altos, né? A Selic nominal está na casa de 15 aí, extremamente contracionista, né? Então, assim, existe um risco do lado político de você ter um aumento de gastos ali com esse viés talvez um pouco mais populista ali para tentar aumentar a chance de reeleição, né, pelo lado do governo. Isso pode limitar um pouco a capacidade do Banco Central de cortar juros, mas o que a gente vê aí até em algumas evidências de empresas, né, a gente vê notícias aí, recentemente saiu uma notícia que provavelmente a C&A vai reportar crescimento mesmo nas lojas próximo a zero, né, agora no último trimestre do ano. Então, existem algumas evidências que, apesar ali de a gente ainda ter o desemprego em 6%, né, que está no mínimo, a massa salarial está na máxima, né, apesar disso a gente vê alguns sinais de que a atividade vem desacelerando e também a gente vê as expectativas de inflação já retornando para dentro da meta, né. Então, mesmo com esse cenário político colocando um pouco de risco para a capacidade do Banco Central cortar juros, né, o que se desenha que, de fato, o Banco Central vai ter espaço para cortar juros. Então, como você falou bem, a Selic aí, o mercado já está esperando a Selic perto de 12,25. Então, a gente tem um nível de cortes bastante interessante, né, para o juro local, o que, em tese, é muito positivo para a Bolsa no Brasil, né? Então, se a gente, de fato, tiver um corte de juros mais robusto, se a gente tiver uma eleição não tão tumultuada, né, existe sim espaço para a Bolsa continuar essa tendência de alta que a gente está vendo aí desde o ano passado, né? Mas obviamente existem esses riscos, né? Esses riscos de você ter um aumento de gastos muito expressivo ou até de você ter um aumento na temperatura do debate eleitoral, que pode fazer com que o Brasil ele continue relativamente a seus pares na América Latina, talvez andando um pouco para trás, né? Como eu comentei no início aqui da nossa conversa, o EWZ subiu 41% no ano, mas o MSCI Latam subiu quase 50%, né? Então, existem outras teses na América Latina que já vem mostrando uma performance relativa um pouco melhor. Então pode ser que esse cenário institucional um pouco mais desafiador para o Brasil por conta da eleição penalize um pouco a gente, no relativo, né? Mas no final, ali no nominal, no absoluto, provavelmente a gente vai subir muito por conta de cortes de juros que a gente deve começar a ver esse ano. Legal.
E aí tentando trazer um pouco disso aqui para as nossas estratégias, né, efetivamente, como você acha que isso pode impactar aqui o resultado dos fundos, né? Você acha que os investidores podem ficar mais tranquilos, né, alocando numa estratégia long short? De novo, cenário super desafiador, a gente sabe que vai ter volatilidade. Como é que você traduziria isso aqui e fazendo essa relação com as estratégias que a gente tem hoje? Acho que o long short é uma estratégia excelente, né, para quando você tem um cenário binário, assim, direcional meio binário, né? Não tão binário porque a gente tem um fator macro muito forte, que é o corte dos juros, mas um cenário que existe um risco binário ali de mudança de direção relevante, né? Então, o long short, por definição, ele mitiga o risco sistêmico, o risco direcional da bolsa, né? Então a gente não depende que a bolsa suba ou que a bolsa caia para gerar alfa, né? O nosso beta, por definição, ele vai rodar sempre muito próximo a zero, né? Enquanto que uma estratégia, um fundo que tem uma estratégia mais direcional, né? Seja na bolsa, seja no dólar, no DI, né? Você depende de acertar a direção, né? De acertar a tese, né? Então, o long short ele mitiga esse risco, né? O que a gente vai fazer ao longo do ano, como a gente já vem fazendo, né, desde o início dos fundos, a gente tenta capturar os retornos relativos, né? São posições relativas de ações, né? A gente captura a volatilidade entre posições relativas, então a gente quer acertar não a direção, mas quais são os papéis que vão ser vencedores relativamente aos demais, seja no mercado de alta, seja no mercado de baixa, né? Então, por mais que a gente seja neutro, não significa que a gente é estático, né? A gente é bastante ágil, nossos modelos, as nossas estratégias, elas são bastante ágeis, então a gente muda a exposição setorial, a gente muda os papéis que estamos comprados, vendidos, etc. A gente consegue ter oportunidades independentemente se a bolsa está subindo ou caindo, sempre mitigando esse risco, né? Obviamente, naturalmente, como são fundos que têm volatilidade mais controlada e menos risco, eles não são fundos ideais para você tentar capturar um movimento mais agressivo da bolsa, né? A bolsa, como a gente falou, o Ibovespa subiu 34, nosso fundo que tem mais risco subiu 21, né? Então a gente subiu um pouco menos do que, assim, a gente subiu menos do que o Ibovespa, né? Mas com a volatilidade muito menor, né? Volatilidade de 6 com menos correlação. Então, trazendo esse gancho, eu diria que é uma estratégia ideal para o investidor que está buscando essa correlação e que ele não quer depender muito desse cenário, né? Se a gente tiver uma reversão de cenário, né, a gente espera que os nossos fundos não vão ser afetados por esse tipo de coisa, né? A nossa ideia é realmente capturar alfa independentemente da direção da bolsa. Perfeito. Acho que ficou super claro aí o que a gente está esperando pela frente. Queria agradecer o Gilberto, né, por estar participando aqui com a gente, né, trazendo informação. Antes da gente encerrar o vídeo aqui, queria trazer uma novidade, que acho que foi uma novidade super pedida aí por todos os parceiros, né, há bastante tempo. Acho que vocês já conhecem bastante a estratégia do V8 Speedway, que é o long short mais antigo aqui da mesa. E a novidade é que a gente vai lançar agora no próximo mês de fevereiro a estratégia do V8 Speedway na versão de previdência, né, que foi uma estratégia super pedida aí por bastante gente, né, e pelos nossos principais parceiros. Então, a partir de fevereiro, vocês já vão conseguir encontrar nas principais seguradoras a estratégia do V8 Speedway também na Previdência. E quem quiser entender um pouquinho mais aqui sobre a mesa de renda variável, sobre as estratégias de fatores, sobre os fundos que a gente tem disponíveis, fiquem à vontade para entrar em contato aqui com o nosso time, agradecendo de novo a participação do Gilberto. Obrigado a todos e até logo.